conteúdo, não é, que marcou muito o nosso início, né? Um texto bíblico assim, que realmente me marcou muito foi quando a Bíblia fala assim que o povo viu os feitos de Deus. Moisés conheceu os seus caminhos. E, lógico, tem uma diferença muito grande nesse sentido, né? Em você apenas ver os feitos, não é? A gente faz muita coisa e os feitos são importantes. Inclusive, né, somos feitura de Deus, preparados em Cristo Jesus para as boas obras que de antemão Ele preparou para que andássemos nelas, né? Mas naquela época, principalmente, né, quando a gente chegou aqui, um tema que realmente, vamos dizer assim, foi muito rema para a gente, foi esse sobre os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus se fundamentam em verdades escondidas, né? Como Jó fala, o caminho de Deus é um caminho encoberto, não é? A Bíblia, o salmista fala aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Interessante, porque Deus tem um esconderijo. Deus é um Deus que se esconde. A gente vê essa figura muitas vezes na Bíblia, não é? Então é essa coisa do paradoxo, né? Uma verdade escondida numa contradição aparente. Então eu desenvolvi vários assuntos nesse sentido. Eu estou falando isso aqui porque, de certa forma, tem a ver com o que nós vamos falar, não é? Mas a gente tinha um estudo famoso, não é? Até hoje na Jocum, que chama Renúncia de Direitos, mas eu invertia, eu não falava renúncia de direitos, falava direito da renúncia, que eu chamo a marca da cruz, o caminho do altar, não é? Jesus disse: estreita a porta, apertado o caminho que conduz à vida, poucos são aqueles que acham. Também um outro caminho de Deus, a autoridade da submissão, que eu chamo a marca da pomba, são marcas, não é? Que nós temos que trazer. Paulo discerniu isso, as marcas, mas a autoridade da submissão vale exatamente, é um paradoxo, não é? É a marca da pomba. Você lembra aquele encontro explosivo de dois ministérios, o ministério de João e o ministério de Jesus? E submissão é isso, é a motivação de você cooperar com outros, não é? Caminho da cooperação. Também a gente falava muito sobre a grandeza de um servo, a marca da toalha, não é? Uma outra marca importante. A motivação de promover outros, não é? O caminho do ministério, não é? Você está no seu elemento, na sua área de convergência, aquilo que com pouco esforço você produz muito resultado. A gente falava também muito sobre o poder da humilhação, a marca da nudez. Jesus, ele foi despido das suas vestes. Aliás, ele foi despido das suas vestes, literalmente foram sorteadas, não é? Então, esse caminho da transparência, não é interessante? Isso é uma lei. Deus resiste aos soberbos, dá graça aos humildes. Também um outro caminho de Deus, a vitória da dor, a marca do cálice, as dores de parto gerando começos, recomeços. Também o grande valor das pequenas coisas, são caminhos de Deus, né? O grande valor das pequenas coisas, a marca da manjedoura, são essas marcas que realmente nós vamos sofrendo ao longo do nosso relacionamento com Deus, não é? Então esse caminho dos pequenos começos, das pequenas, ser fiel às pequenas responsabilidades, não é? Eu acho muito interessante, a Bíblia fala assim: o que apressadamente toma posse da sua herança, o seu fim não será bendito, não é? Então a gente foi colocando esses alicerces realmente aí na nossa vida ao longo de muitos anos, né? E então eu gostaria de compartilhar uma parábola que Deus tem falado muito no meu coração, não é? E que tem a ver, lógico, com esses caminhos de Deus. Acho que é importante sempre a gente pensar não só fora da caixa, mas fora da caixa, né? E entendendo realmente
que Deus tem para cada um de nós. Não é? E essa parábola, né, a parábola dos talentos, que é o que eu gostaria de compartilhar com você, nós vamos ver, é uma abordagem, assim, literalmente rigorosa. Essa é uma abordagem muito rigorosa. Eu diria que não é uma parábola muito fácil, não, rapaz. Essa parábola aqui não é brincadeira, né? E, lógico, Jesus sempre foi muito compassivo em várias situações, mas também Jesus era extremamente rigoroso em outras. Extremamente rigoroso, não é? Os sermões de Jesus, eles iam do céu ao inferno em poucos instantes. Não, sério. Inclusive, não é, estatisticamente, né, nos evangelhos, Jesus, por incrível que pareça, ele falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Né? Então, lógico, a gente vê muita compaixão no ministério de Jesus, mas tem abordagens, algumas abordagens realmente rigorosas. Né? E essa parábola, né, trata de como funciona o aspecto, não só o aspecto ministerial, né, aqui, porque é uma parábola que trata de recursos, e quando a gente pensa em recursos, isso é muito amplo, isso é muito vasto. Inclusive, se você for ver a linguagem mesmo dessa parábola, é uma linguagem financeira. O tema de finanças é um dos temas mais presentes nas Escrituras. Com exceção do reino de Deus, foi o que Jesus mais falou. Mais falou. Não é? É uma coisa curiosa. Não é? Isso, inclusive, assim, já desafia a nossa cosmovisão. Não é verdade? Eu costumo dizer, para a gente ser teologicamente equilibrado, nós temos que aprender a dar a mesma ênfase que a Bíblia dá àquele determinado assunto. Você começa a dar uma ênfase a mais ou a menos, você pode se tornar potencialmente desequilibrado. Não é? Então, essa parábola dos talentos é importante, não é? Talento, como nós vamos falar de recurso. Quando a gente pega aí esse aspecto, que é o aspecto de como funciona o ministério, não é? O que nós estamos fazendo com os recursos, que na verdade Deus já colocou em nós, ou Deus tem disponibilizado para nós, não é? De certa forma, gente, aqui reside uma das maiores tentações do voluntariado. Não é? O voluntariado tem as suas vantagens, mas tem os seus perigos, tem as suas tentações. Porque quando você está num trabalho voluntário, a gente tem a tendência de não fazer a coisa, ou vamos dizer assim, fazer a obra relaxadamente. A gente tem essa tendência. Não é? Quando você tem um salário, então você é cobrado, você é exigido, né? É engraçado, é mais fácil você produzir melhor. Mas quando você está no voluntariado, nós estamos num campo onde nós podemos cruzar uma linha extremamente perigosa. Mas, antes de ler essa parábola, né, assim, eu tenho pensado um pouco sobre a desigualdade, né, o princípio da desigualdade. E eu comecei a estudar um pouco sobre essa questão da guerra cultural, né, porque é uma lacuna muito grande hoje, e muitos de nós, como igreja, nós estamos descobrindo realmente uma série de contaminações na nossa cosmovisão. Né? Na IFOL, inclusive, a gente assim, tem aprofundado essa conversa, falando sobre a questão do animismo, isso tempo atrás, acho que uns 10 anos atrás, inclusive, né, uma pesquisa que foi feita, eu lembro lá na época ainda do Adriano, não era o Adriano, o Eduardo, né? Uma pesquisa muito legal, até uma coisa boa depois de compartilhar com os obreiros, mas um dos resultados dessa pesquisa foi isso, não é? Como jocumeiro, ou como igreja, porque a Jocum, na verdade, é uma micro-igreja, acaba sendo um retrato do corpo de Cristo, né? Nós temos uma mente marxista, um coração animista e uma fé evangélica. Pelo menos a fé é evangélica, nós somos esse bicho aí. Né? Então a gente tem feito algumas descobertas assim, e
eu sempre procuro entrar nas lacunas, nas brechas da geração, e essa é uma delas. Então, se Deus quiser, vai ser o próximo livro até que eu vou lançar, né? E quando eu comecei a meditar um pouco sobre essa questão da guerra cultural, eu me deparei com a questão da desigualdade, não é? Aliás, para você entender a verdadeira natureza e a gênese da guerra cultural, é necessário uma meditação um pouco mais profunda sobre a questão da desigualdade. Então, por exemplo, se a gente fosse levantar algumas perguntas aqui, bem de uma forma assim, muito simplista. A desigualdade é boa ou ela é ruim? Quantos acham que a desigualdade é ruim? Vamos pegar a desigualdade social. Quantos acham que ela é boa? Gente, isso é pegadinha, tá? Não, porque, veja bem, esse não é um assunto assim Sempre é. fácil, e essas respostas, Não é fácil. realmente, num certo sentido, né, ela pode ser boa, num certo sentido, ela pode ser ruim, não é? Mas, só para despertar um pouco o nosso raciocínio, não é? A desigualdade é bíblica, ela não é bíblica, não é? Inclusive é impressionante como o marxismo entrou no cristianismo, não é? Tem vários casamentos do marxismo com o cristianismo, teologia da libertação, é na Bíblia. Hã? Então, a desigualdade é bíblica ou não? De onde vem a desigualdade? Talvez essa é a questão mais chave. Muitas vezes a gente confunde igualdade com justiça, sim ou não? Mas na maioria das vezes que você vai tentar ser igualitário, você vai se tornar injusto. Não é? Tem um ditado muito famoso que fala nada mais injusto do que você tratar pessoas diferentes de maneira igual. Não é? Então, muitas vezes a gente confunde igualdade com justiça, mas não é? Aliás, assim, quanto mais a gente pensa nisso, mais você chega à conclusão que a igualdade é utópica. É uma utopia, não é? É uma coisa um pouco fora da realidade, não é? Exatamente porque, por essência, por natureza, Deus criou um mundo desigual, diferente, não é? É difícil ver alguma coisa exatamente igual. Esse conflito, quando você vai estudando isso em termos ideológicos, né? Lógico que o conflito da igualdade, que aqui entra a comparação, e comparação é uma coisa muito perigosa, por um lado, não é? Tem um aspecto positivo da comparação, não é? Mas tem um aspecto extremamente perigoso, não é? A comparação, a desigualdade, nós vamos ver, pode ser um chamado à superação, é isso que Paulo fala, inclusive, sede meus imitadores, assim como eu sou de Jesus, fareis as obras que eu faço, maiores ainda, não é? Então, a desigualdade pode ser um chamado à superação, mas, nós vamos ver que pode ser também te julgar numa cilada terrível de inveja, e aí os subprodutos da comparação, não é? Mas esse conflito sempre esteve presente na história da humanidade, desde a história de Caim e Abel, né? Você vai ver que era como lidar com a questão da desigualdade. Quando você estuda aí ao longo da história, com a Revolução Industrial, a desigualdade ganhou uma visibilidade inigualável, não é? Eu não sei quantos já estudaram um pouco sobre a questão da Revolução Industrial, realmente foi um marco na história da humanidade, mas aqui realmente a desigualdade aumentou muito. Aumentou, mas puxando as pessoas que eram menos favorecidas para cima, por incrível que pareça. A partir daí, da Revolução Industrial, a vida de todos, sem exceção, começou a melhorar. Tá? É bom entender isso, apesar que a desigualdade aumentou, não é? Então, aí vem esse conflito.
vamos dizer assim, os revolucionários da indústria começaram a ser confrontados pelos revolucionários do comunismo. Então, aí foi onde o Karl Marx desenvolveu as suas ideias. Então, isso deu início a uma guerra armada, depois uma guerra fria, uma história longa, né? E, por fim, uma guerra cultural entre socialismo e capitalismo. Estou sendo bem simplista aqui. Né? Mas a resposta dada a essa questão fundamental da desigualdade literalmente dividiu o mundo. Dividiu o mundo. Então, hoje, assim, nós temos aí um mundo, vamos dizer, socialista e um mundo capitalista. Não é isso? Se você for ver de onde nasceu esses dois mundos, essas duas ideologias, de onde nasceu? Da resposta dada à desigualdade. Veja bem que a gente pode ir para caminhos totalmente opostos. E por incrível que pareça, o mundo socialista, ele se tornou um mundo ateu, né? Humanista. Aliás, uma das maneiras de você definir o socialismo hoje é através do humanismo, que é a ideologia que mais cresce, não é? Onde não existe conceito de certo e errado, meu corpo, minhas regras, não é? Onde você não tem mais o conceito de pecado, não é? Deus não existe, você não tem que dar uma satisfação moral para ninguém, não é? Etc. Exatamente. Exatamente. Mas estou colocando isso só para a gente colocar uma basezinha aqui também para a gente entender algumas coisas aí na parábola, né? Faz parte. Então, olha só. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles, ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o seu senhor, daqueles servos, e ajustou contas com eles. Né? Veja bem, o negócio é estranho. Ajustou contas. Né? Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste. Essa é uma palavra importante, né? Confiaste. 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, tens outros 2 que ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que receberá 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo. Esse homem severo é interessante, porque nós vamos entender, gente, que as leis que governam o mundo moral, elas são inquebráveis, elas são invioláveis. O máximo que a gente vai conseguir é se quebrar, né? Quando a gente tenta fazer uma coisa diferente. Sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, esconde na terra do seu talento, eis aqui o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor. Você vê que vem aqui uma sentença, vem um veredito. Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei, cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, dai o que tem 10, porque a todo o que tem se lhe
dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de Deus. Então, é o que eu falei. É interessante como Jesus vai do céu ao inferno em 2 toques. É uma palavra vigorosa. A primeira coisa aqui, assim, nessa parábola, aliás, no nosso relacionamento com a Bíblia, é muito importante, assim, eu creio que é apropriado fazer um discernimento entre Evangelho e lei. Tá? Evangelho e lei. Né? Porque a Bíblia é o livro do Evangelho, mas é um livro de leis. A mensagem do Evangelho, lógico, é o aspecto fundamental da redenção humana. É essa proclamação, né? O Evangelho, o que são as boas novas do Evangelho? Que conforme foi prometido, o Messias veio, não é? Habitou entre nós como homem, assumiu forma humana, não é? Inclusive, só no Evangelho de Mateus são 96 profecias que Jesus preencheu com a vinda dele, não é? Morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao 3º dia dentre os mortos e foi assunto aos céus. Os portais do céu foram abertos. Isso é o Evangelho. Rapaz, é uma boa notícia. Uma raça condenada e decaída. Isso é o Evangelho, as boas novas. Todos nós podemos ser justificados, perdoados, santificados, glorificados, não é? Conectados com o nosso destino eterno. Todos nós. As boas novas do Evangelho. Só que a Bíblia, gente, é mais do que o Evangelho. Não tente resumir a Bíblia só no Evangelho, mas apesar de que tudo converge em Cristo, né? Então, esses discernimentos a gente faz muito assim, didaticamente. Mas a Bíblia, de certa forma, é mais que o Evangelho. Ela tem princípios, ela tem verdades para todas as áreas e condições da nossa vida, não é? Ou seja, a Bíblia tem uma mensagem central na salvação em Cristo, mas estabelece leis que independem da nossa salvação. Sim ou não? Leis na Bíblia que independem da nossa salvação, mas que promovem o nosso sucesso pessoal, o sucesso social, vários sentidos. Então é comum a gente ver esses extremos. Pessoas que resumem a Bíblia, a mensagem da salvação, pessoas salvas, não é? Porém, irrelevantes. É comum você ver isso. Inclusive, por muito tempo foi pregado o Evangelho assim, conhecido como o Evangelho da salvação. Você aceitou Jesus, é isso, o Evangelho é isso, aceitei Jesus, glória a Deus, vou para o céu, né? Agora é só esperar o dia de morrer, que eu vou para o céu. O Evangelho da salvação. Então, a pessoa tem a salvação, não é? Só que, lógico, corre um risco, como foi muito bem colocado ontem aqui pelo Romildo, porque se a pessoa não desenvolve a salvação, ela pode atrofiar, né? E entrar até no caminho de apostasia, não é? Mas tem gente, tem a salvação, mas vive uma vida medíocre, como também é comum a gente ver o outro extremo. Pessoas não salvas, experimentando sucesso, fazendo a diferença no mundo. Inclusive, a gente pode até resumir a vida dessas pessoas dizendo: gente que ganha o mundo e está perdendo a alma. Você vê gente salva, vivendo mediocremente, e gente que está ganhando o mundo e perdendo a alma. São os dois extremos. Lógico que nós precisamos de conciliar as duas coisas. Então, essa parábola é uma descrição muito realista de como a vida funciona. É o que a gente observa, né? Então, uma outra coisa importante nessa parábola
é o princípio da confiança. Impressionante. Uma coisa que quando eu olho para essa parábola que eu enxergo é o princípio da confiança. Irmãos, honestamente, confiança é tudo. Então, nessa parábola, a primeira, a segunda, a terceira coisa, a quarta coisa é a confiança. Primeiro lugar, confiança. Segundo lugar, confiança. Terceiro lugar, confiança. Quarto lugar, confiança. Confiança. Então, se você realmente quer encontrar um segredo para a sua vida, confiança. Seja confiante. Começa assim, ausentando-se do país. Esse homem ausentando-se do país. Quando ele fala, Jesus inclusive disse, vou preparar-vos lugar. Essa é a realidade. Jesus veio, fez o que ele tinha que fazer. De certa forma, ele ausentou-se. Né? Então, o conceito do temor, que é tão importante nas Escrituras, né, o nosso temor a Deus, se fundamenta nisso. Você ser fiel na ausência. Ser fiel na ausência. O que significa a palavra confiança? Ser fiel com uma fidelidade mútua, uma aliança. Não é? Você está mutuamente aliançado. A fé, ela não funciona sem essa mutualidade. Não é? Então, quando nós realmente somos pessoas confiáveis, fica fácil de acreditar na fidelidade dos outros. Mas se nós somos intrinsecamente infiéis, nós vamos projetar essa infidelidade até para Deus. Vai ser difícil você confiar até em Deus, se você é uma pessoa infiel. Então, a principal prova de fé reside aonde? Na ausência. Na ausência. O cônjuge não está perto, o pastor está distante. Né? É quando o Espírito Santo te leva lá para o deserto. E o diabo vai confrontar essa sensação da ausência de Deus. Né? Então, ausentando-se do país. Aí fala assim, chamou os seus servos. Então é muito importante a gente entender isso, que tem um chamado serviçal, ministerial. Né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é? Então, quando a gente pensa também nessa questão aqui do chamado, isso é um depósito, não é? Tem um crédito de confiança, não é? A Bíblia fala assim, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Não é? E aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Não é? Eu sempre digo, eu não acredito numa predestinação para a salvação, mas eu acredito numa predestinação para a vocação. Não é? De certa forma, todos nós fomos destinados, como fala aqui, a sermos conformes à imagem de Jesus, porque esse é o plano de Deus, um mistério que esteve oculto desde todos os séculos. Qual que é esse mistério? Cristo em vós, a esperança da glória. Esse é o plano de Deus. O reino de Deus não vem com aparência exterior, está dentro em vós. Não é? Mas, aqui, nessa parábola, a gente vê claramente isso. E é muito importante a gente se conectar com o nosso chamado. E fala assim, lhes confiou os seus bens. O que está em pauta aqui, na verdade, não são os bens, mas se você for ver, qual que é o maior investimento dessa parábola, gente? Não são os talentos em si, mas é a confiança. É a confiança. O que está em jogo aqui, tudo é confiança. Né? O principal capital aqui é a confiança. Né?
chamou os seus servos e lhes confiou. Não é só entregou. Está aqui. Não. Confiou. Quando você confia, quer dizer, aqui tem uma palavra para isso, que é mordomia. Porque de repente você está cuidando de uma coisa que não é exatamente sua. Não é? E que isso vai demandar uma prestação de contas. Então, mas é o sentido aqui da confiança. E lógico que confiança, puxa vida, não é uma coisa que vai cair de paraquedas, é uma coisa que você constrói, não é fácil de construir, é fácil de perder. Confiança é fácil de perder, mas de construir, rapaz, é uma guerra. Né? E você pode observar que realmente, quem que esse senhor aqui estava procurando? Pessoas que ele pudesse confiar. Mas sempre vai ter um risco quando você confia em pessoas. Sempre vai ter esse risco. A gente não tem que ter medo desse risco. Não é? Uma coisa, aliás, que eu aprendi é perder o medo de confiar em pessoas. É um medo que eu não tenho, honestamente. Não é? A gente precisa de ter sabedoria, precisa de ter uma certa sensibilidade. Não é? Mas vale a pena sempre investir em pessoas, porque esse é o maior tesouro. Né? São as pessoas, né? O valor delas. Mas o que está em jogo aí não é um investimento financeiro, mas é um investimento no potencial. Tem coisa que tem preço, mas não tem valor. E tem coisa que tem valor, mas não tem preço. Né? Que fala que ele partiu. Né? Outra coisa que a gente observa aí nessa parábola é o princípio da delegação. Não é? E quando a gente pensa no princípio da delegação, como eu falei, qual que é o maior desafio? Pessoas. Você achar as pessoas. Impressionante. É uma guerra. Não é? Quando a gente olha até o nosso contexto hoje aqui como base, honestamente, se eu tivesse aqui hoje 200 professores na área de aconselhamento, tinha lugar para os 200, aí pregando em tudo quanto é canto pelo Brasil. O que não falta são oportunidades. O reino de Deus é um reino de abundância, Deus é um Deus de favor, Deus tem muito para todos. Deus tem muito para todos. O reino de Deus não é um reino de miséria, não é um reino de abundância. A parábola lá do semeador mostra isso. Fala sobre produzir 30 por 1, isso é uma razão simples. 30 por 1 é 3.000%, 60 por 1, 6.000%, 100 por 1, 10.000%. Você dá 1 e recebe 10.000. O reino de Deus é assim. É um reino de abundância. Não é? Então, o maior desafio aqui realmente, porque quando você fala em confiar algo, cara, tem que ter um mínimo de requisitos. Como você falou, dá para pôr isso na mão dessa pessoa. Dá para pôr. Aliás, essa é a grande dificuldade no mundo hoje. O que toca o mundo hoje são os investidores e os empreendedores. O investidor tem o recurso, mas não tem a ideia. O empreendedor tem a ideia, mas não tem o recurso. Então, quando você une as duas coisas, o negócio é poderoso. Então, quando a gente pensa aqui na delegação, quem está delegando? Um dos maiores segredos da liderança, gente, é delegar. Não é? A delegação. Na Jocum, aliás, a gente aprende muito isso. A nossa estrutura de liderança aqui funciona assim. Não é? Porque se você quiser ser um centralizador, em 2 anos você está queimado. Você não vai conseguir fazer. Você tem que delegar. Abrindo espaço, criando oportunidades. Então, a primeira conclusão que a gente chega aqui na delegação é que Deus não é comunista. Deus não é comunista. A um deu 5, a outro 2 e a outro 1. Ele não deu 5, 5, 5. Ele não deu 2, 2 e 2, ou 1, 1 e 1.
Deus sabe. Porque fala aqui, segundo, ele explica por que ele fez assim, segundo a sua própria capacidade. Segundo a sua própria capacidade. Então Deus, lógico, isso é muito importante numa pessoa que delega, porque às vezes, não é, dependendo do que você coloca na mão daquela pessoa, você pode até queimar ela. Então você tem que saber a quantidade que aquela pessoa vai dar conta. Não é? Aliás, nós vamos entender que tem até uma matemática diferente nas quantidades de Deus. O que essa parábola mostra é que, de certa forma, o mundo funciona assim. Não é? Deus é um investidor inteligente que busca nas pessoas seu maior tesouro, aí o empreendedorismo, a capacidade de desenvolver o potencial. Então, o que está em jogo não são os recursos, mas a capacidade de multiplicar recursos e causar um desenvolvimento coletivo que abençoa a todos. Outra coisa que a gente vê aqui na delegação, como disse, a princípio, gente, a lei da vida, ela é brutal, severa, é selvagem. A gente vê aqui, até pegando assim no sentido financeiro, um capitalismo selvagem, wild, né, selvagem. Fala aqui, ceifa onde não semeou e ajunta onde não espalhou. Olha que coisa selvagem isso aqui. Não perdoa a negligência, não premia a preguiça, não tem conversa, é responsabilidade. O negócio é brutal. Como diz o Dioguinho, é brutal. Tirai depois o talento da que tem 10. Olha só. Isso é justo. Você fala isso aqui para um comunista, rapaz, o cara pira. Não é? Tirar e depois o talento dá o que tem 10, porque a todo que tem ser-lhe-á dado, e ao que não tem, o negligente, o preguiçoso, o irresponsável, o relaxado, não é? O cara folgado, o Buck Rogers, o rei do espaço, até o que tem será tirado. Então haverá sempre um resultado e uma prestação de contas. Mas nós vamos ver que isso aqui pode ser domesticado. Esse capitalismo selvagem, ele deve ser domesticado pela compaixão, por uma cultura de generosidade. Né? Vai chegar nesse ponto. Mas, a princípio, quando aquilo que nós falamos sobre o discernimento das leis que governam as áreas da vida, gente, as leis, cara, não tem conversa. Não é? Se você viola algumas leis, a consequência está ali. Né? Então, o que a gente observa nessa parábola, por isso que eu comecei aquela conversa sobre desigualdade, mas é interessante como Deus respeita a desigualdade. E a gente acaba chegando na conclusão que, inclusive, a desigualdade é um princípio, funciona como um princípio. E a gente tem que saber interagir com esse princípio. E dependendo das respostas que nós damos a esse princípio, gente, isso pode determinar o nosso destino, o nosso futuro. Deus respeita a desigualdade. Então, desigualdade pode ser um problema para os comunistas, mas não é um problema para Deus, muito pelo contrário. O mundo de Deus é essencialmente desigual. Existe uma desigualdade natural, existe uma desigualdade moral que depende das nossas escolhas, não é? Então, quando a gente pensa até na criação de Deus, as obras de Deus são variadas. Eu costumo dizer, o conceito de beleza não se fundamenta nesse padrão de Hollywood, mas, puxa vida, cada um de nós somos uma expressão da grandeza de Deus, uma pequena expressão da grandeza de Deus. Você não é feio, você só é diferente. Tem gente que é muito diferente. Você só é diferente, você não é, tem negócio de feio, de bonito. Então, por que a desigualdade
desigualdade, assim, nessa ótica da parábola, não é? Por que a desigualdade é importante? Porque ela gera um sentido. Ela gera um sentido. Ela eleva o padrão do desenvolvimento, da superação, da criatividade. A impossibilidade é a mãe da invenção. Quando você está diante de um problema que você não tem resposta, eu vou criar uma resposta. Eu vou ser a resposta. Eu vou ser a resposta para isso. Lembra ali a gente instalando a faca ali, rapaz, enfrentando cada pepino, e eu gosto dos problemas suas. Puxa vida. Né, Maria Teresa? Como é que nós vamos resolver isso? Os desafios. Eu chamo Jefferson. E a gente começa. O Jefferson é o peão de solda, né? Mas eu pensar na solução mesmo. É outro desafio. Mas é o poder da superação. Gente, de toda crise, você pode sempre tirar esses três elementos: uma solução, um prazo de validade e uma lição. De toda crise. A crise está aí para ser resolvida, gente. Crise gera mudanças. Não é? Se você precisa de uma grande mudança, de repente vai vir uma grande crise. Faz parte. Quando Deus quer te empurrar para cima, não é? Isso é isso. Então, olha só, três coisas sobre a desigualdade. Uma coisa que é importante, é um assunto muito vasto, né? Mas a primeira coisa aqui que eu quero falar com você é que a desigualdade coloca a pessoa numa grande prova, que é a inveja. Se você for ver, inclusive, assim, a motivação básica do marxismo foi essa, foi a resposta dada pela inveja, por incrível que pareça. Qual que é a diferença, vamos dizer assim, vamos até usar essa palavra, a palavra comunismo, o comunismo bíblico e o comunismo marxista? Qual o comunismo bíblico, principalmente pegando um evento que aconteceu em Atos, que as pessoas, não é por causa de uma grande crise, de uma fome, eles começaram a vender as propriedades, dividir tudo, colocar lá aos pés dos apóstolos. Qual que é a grande diferença disso para o marxismo? Que no marxismo, você é obrigado a dividir. Você não é dono do resultado do seu trabalho. No cristianismo, isso vem de uma entrega. Aliás, essa foi a confrontação de Pedro para Ananias e Safira. Por que vocês mentiram? Vocês não foram obrigados a dar. Ninguém era obrigado a dar. Por que vocês estão mentindo para o Espírito Santo? Vocês podiam ter ficado com a propriedade inteira, sem problema nenhum. Mas vocês mentiram. A desigualdade coloca a pessoa numa prova, que é a inveja. Não é? Por que existe a desigualdade? De onde que vem a desigualdade? De onde que você acha que vem a desigualdade? Competência. Mas antes disso, de vir da competência, a resposta é excelente. Antes de vir da competência, de onde que vem a desigualdade? Esforço. Esforço. Antes disso, muito boa também. Muito boa sua resposta. Da diversidade, capacidade. Da diversidade, capacidade. Vem da liberdade. Do livre-arbítrio, sim ou não? Vem da liberdade. E sempre, quando você quer impor igualdade, você vai sacrificar a liberdade. Quem já foi num país marxista mesmo, você vai ver que as pessoas não têm a liberdade. Para ter igualdade, você tem que sacrificar a liberdade. Não tem jeito. Então você vai ter que escolher entre igualdade e liberdade. Qual que você prefere? Igualdade ou liberdade? Liberdade. O que Deus escolhe entre igualdade e liberdade? Liberdade. Você tem liberdade até para ir para o inferno. Deus respeita. Não é verdade? Então, desigualdade vem da liberdade. Tá? A
diferença de iniciativa, a diferença de capacidade, de responsabilidade, empreendedorismo, ainda tudo aí que vocês falaram. A desigualdade, como eu falei, produz dois tipos opostos de atitudes, tá? A inveja ou a superação, a competência. Basicamente isso. Como é que nós vamos responder à questão da desigualdade? Com inveja ou com competência? Caim ou José? Qual foi a resposta que Caim deu para a desigualdade? Principalmente quando ele viu que o irmão dele foi aceito, não é? A oferta de Abel foi aceita, porém a oferta de Caim não foi aceita. Aí vem a inferioridade, vem a comparação, que eu falei que é um terreno perigoso. Você lembra como Deus tentou poupar Caim, explicar a Caim, cuidado, o pecado jaz à porta do seu coração, cumpre a te dominá-lo, olha o que você está fazendo com isso, como você está lidando, não é, com essa desaprovação. Ele não entendeu que aquela desaprovação de Deus era um investimento de Deus. Quando a gente olha para a história de José, é muito interessante. Você vai ver em José, uma das coisas que mais me chama a atenção, é uma história de superação. Primeiro porque ele teve realmente um sonho, uma revelação de Deus, e quando ele contou aquela revelação, não é? Na revelação, era uma revelação que colocava ele assim, numa situação de proeminência. Então os irmãos começaram a desenvolver uma inveja. Inclusive, uma inveja mortal. Mas, por fim, eles foram misericordiosos, em vez de assassinar José, o que eles fizeram? Venderam para os ismaelitas. José, então, é vendido lá no Egito, na casa de Potifar. Veja bem, porque ele é um escravo. Um escravo. Mas esse cara, ele começou a assumir tantas responsabilidades, ele foi superando, chefe da casa de Potifar. O cara foi para a ponta, porque ele tinha um espírito excelente, ele tinha um coração laborioso, dedicado. Aí passou por uma prova terrível, não é? E é impressionante como ele superou aquela prova em relação à mulher de Potifar. Realmente, esse é o exemplo de um cara que eu diria assim, macho. Macho para correr com uma mulher. E não trair a confiança. Como cometeria tão grande mal traindo a confiança? Então ele é lançado num cárcere. Aí agora ele chega no cárcere. Rapaz, o cara que chega na cadeia ali, veja bem, ele estava lá, chefe da casa de Potifar, lançado para onde? No cárcere, lá para baixo. No esgoto da sociedade. Mas esse cara começa o quê? Assim? Superar, homem fiel. Daqui a pouco esse cara é o chefe do cárcere. É o chefe do cárcere. O cara deu uma volta por cima. Daí foi esquecido pelo cara lá que revelou o sonho e tal. E chega num momento estratégico, não é? Deus coloca ele como desafinado de panela. Salvador. Um exemplo de superação. Caminho ou José. Então, essas disposições, né? Já estamos terminando aqui. 4 disposições que determinam a desigualdade. A desigualdade é inevitável. Mas é uma igualdade, gente. A igualdade não é vida. É utópico. Nunca vem. É frustrante.
não funciona. Não tem como você ter um mundo igualzinho. Só se você robotizá-lo e, como diz, você agora, assim, vamos acabar com a liberdade. Aí você consegue. A primeira disposição aí da igualdade, acho que a gente precisa trabalhar nas nossas vidas. Quero te dar aqui, assim, desafios bem práticos. Mas a primeira coisa é iniciativa. Iniciativa. Fala que eles saíram a negociar. Sabe o que significa a palavra negócio? Negócio significa negar o ócio. Negar o ócio. O que é negócio? Negar o ócio. Ócio e negócio são antônimos. Ócio é preguiça. Ociosidade. A mente ociosa, oficina Do capeta. Ócio e negócio são antônimos. A questão básica da vida é o trabalho. É como você lida com o ócio, com a preguiça. É disso que essa parábola trata. É o conflito entre o ócio e o negócio. Quando você nega o ócio, aí sim, você vai entrar nas boas obras que de antemão Deus preparou para que você andasse nelas. E essas boas obras vão ressignificar a nossa existência. Então, iniciativa é essa propriedade que instiga, que aguça a pessoa a fazer o que é preciso, sem que seja necessário que alguém lhe mande. Deus espera isso de nós. Você lembra quando Jesus, ele falou assim, que se nós fizermos só o que ele manda, que nós somos servos inúteis? Eu demorei a entender isso. Eu fui um pouco talento nisso aí. O que Jesus quer dizer? Que se você só fizer o que ele manda, você é um servo inútil. Ele está dizendo, eu espero de você iniciativa. Eu espero de você uma reinvenção. Que você seja um co-criador comigo. Orar não é só, orar a oração de Deus, não. É o seu coração está tão misturado com o coração de Deus, as suas ideias, a sua mente, a mente de Cristo, que as suas ideias vão se complementar com as ideias de Deus, vão se sinergizar e vai ser algo novo, poderoso. A gente vê situações na Bíblia que, por incrível que pareça, Jesus se surpreendia. Essas coisas a gente coloca como está na Bíblia. Será que Deus pode ser surpreendido? Não vi tamanha fé em Israel. A questão, e Jesus falou, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda e você disser ao monte, a questão não é o tamanho da fé, é você ter a iniciativa de falar, monte, arranca daí e vai para lá. Eu te dou uma ordem. Você não via Jesus orando por enfermo? Oh Pai, cura esse enfermo. Levanta dessa cadeira e anda. Ele dava uma ordem. Fé é você agir, é você ter a iniciativa de agir à altura do que você acredita. Então, essa iniciativa vai provocar milagres, vai multiplicar as oportunidades, nos imuniza contra a ociosidade, que é o nosso maior problema. Nos tornarmos inúteis. Então, iniciativa, outra coisa importante é a capacidade. Eu sempre falo, tento despertar as pessoas para essa convergência. O nosso dom, com as brechas da nossa geração. Qual é o seu dom? Quais são as brechas dessa geração que Deus está contando com você para você deixar? Você é a resposta. Você é a resposta. Então a gente precisa desse treinamento duplo. Não tem que ser ministerialmente uma pessoa que você não é. Não é você que escolhe o seu dom que se escolhe. A sua área de convergência, no seu elemento. Qual é o seu elemento? Qual é o elemento que Deus colocou na área de ensino? Onde você mais produz?
às vezes numa área mais logística, né? Uma área de presidir, são tantos dons, né? Uma área mais apostólica, de romper fronteiras. Entenda quem você é. Então, desenvolver a capacidade. A capacidade determina o que outros te confiam. Sim ou não? Dons, conquistas, influência. No que você está se especializando? Uma coisa que eu acho muito interessante, assim, um país que a gente sempre aprende muito é os Estados Unidos. Eu gosto de ir para os Estados Unidos. É um pouco triste, assim, a decadência moral que aconteceu, tem acontecido no Ocidente todo, né? Mas a gente aprende muita coisa. Os Estados Unidos, ele tem uma cultura de especialização, não é, Deus? Lógico, às vezes é importante também você saber se virar em muitas coisas, né? Mas, rapaz, você tem que ter uma área que realmente você vai desigualar. Você vai ser um diferencial. Né? Cultura da especialização. O que faz as pessoas lembrarem de você? Quando você tem uma pessoa especializada, de repente você está com uma situação, puxa vida, tem essa pessoa. Então, lógico que essas pessoas vão ter oportunidades muito maiores na vida. Capacidade, invista em capacitação. Puxa vida, Jocum hoje, gente, é uma universidade. É um lugar, olha, é impressionante, assim, a gente que roda muitas igrejas, é comum, assim, a gente vê em igrejas, quando você compartilha a visão da Jocum, não é, o conteúdo que a Jocum disponibiliza, rapaz, a pastorada fica assim de queixo caído, rapaz, é o sonho de consumo deles. O que não falta na Jocum são possibilidades e oportunidades de capacitação. Então, quando as pessoas pensam em você, do que elas se lembram? Não é? Você é um referencial em que área? Outra coisa é responsabilidade. A palavra responsabilidade é a habilidade de responder. Prestar conta. Irmãos, se tem uma coisa importante na vida, é prestar conta. Você tem que estar sempre pronto a prestar contas, é o que a Bíblia fala. Responsabilidade. Não é? Mordomia é sinônimo de prestação de contas. Quando você lida com qualquer coisa, principalmente dinheiro, o princípio mais elevado, qual que é? Responsabilidade. Saiu imediatamente a negociar. Não é? Aqueles que receberam os dons. Então, capacidade tem a ver com o seu dom, mas responsabilidade tem a ver com as pessoas. Uma coisa tem a ver com o dom, outra coisa tem a ver com os relacionamentos. Não é? E aqui é que você começa a ganhar credibilidade. Não é? Se Deus fosse você, Ele confiaria em você. Não é? Ou, aliás, se você fosse Deus, você confiaria em você mesmo. Não é? Então, a responsabilidade determina os resultados que você mesmo obtém a partir daquilo que Deus confia. E o empreendedorismo, que tem a ver com criatividade, o discernimento de demandas, a reinvenção. Né? A ausência do empreendedorismo ela não é neutra, ela é defiante. Por isso que a Bíblia fala que nós não podemos nos cansar de fazer o bem. É aqui que muitos de nós, às vezes, estamos realmente definhando. Hoje é comum, você vê muita gente convertendo, você vê muita gente desconvertendo. Você vê muita gente assim, empolgada com a responsabilidade, não é com o ministério, mas você vê muita gente assim, traumatizada. Ah, não quero mais, não. Entendeu? Se afastando. E veja bem que essa linguagem aqui, que Jesus está usando nessa parábola, é uma linguagem, uma cosmovisão fundamental para a gente discipular nações. Não é só discipular pessoas, é discipular nações. Mas o mais importante aqui, vamos dizer, né, de tudo isso também, quando a gente fala sobre desigualdade, onde nós vamos, de certa forma, aí, trazer uma amarração para isso tudo,
é na generosidade. Na generosidade. Como eu falei, Jesus aqui é muito duro, né? Mas quando você vê outros aspectos do coração de Deus, você percebe que no fundo, gente, qual que é a motivação de tudo? Até mesmo sendo duro como Jesus, rigoroso como Jesus foi nessa parábola. Qual que é a motivação dele? Generosidade. Você sabe que a palavra generosidade no original significa ter bons olhos. A pessoa generosa é aquela pessoa que ama, que celebra o sucesso de outros. Na verdade, a palavra generosidade é exatamente oposta à inveja. Porque a inveja, você vê alguém crescendo mais do que você fica triste. Já viu? Não, aquele irmão está prosperando, que tristeza. Cresceu mais do que eu. A base do Monte das Águias cresceu mais que a nossa, Maurício. Rapaz, não pode não. Não pode. Fica triste, ou ficar triste. Não. Se celebra. É desglória. Você celebra. Deus, assim, quando Deus vê você prosperando, crescendo, se dando bem, tem festa. Você celebra. Generosidade. Então, generosidade é mais que assistencialismo. Tem gente que confunde generosidade com assistencialismo. Irmão, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui. Rapaz, honestamente, eu quero te dar muito mais do que isso. E nós vamos dar aos outros muito mais do que isso. Aliás, por isso que para amar tem que ter muito entendimento, viu? Muita sabedoria. Porque o assistencialismo, essa cultura assistencialismo mesmo do comunismo, você não está investindo no pobre, você está investindo na pobreza. Você está viciando o cara na miséria. Num salário de R$300 por mês, vão ter 10 filhos, porque cada filho é 300. Você não está fortalecendo o pobre, você está fortalecendo a pobreza, a miséria, a mediocridade. É verdade, está errado. O reino de Deus é desenvolvimento, não é assistencialismo. Tudo bem, assistencialismo, curto prazo. Curto prazo, eu lembro lá em Angola, Marcão, Filó, o pessoal, a equipe lá, indo fazer as cozinhas dos refugiados de guerra. Guerra! Você vai fazer um assistencialismo. Mas o que aconteceu com Angola? Esse assistencialismo foi demorando. Sabe o que você tem hoje em Angola? Uma sociedade inútil. Os chineses invadiram a nação. Inclusive tem uma lei lá, para cada 10 chineses que trabalham na empresa, acho que, se não me engano, tem que ter 2 angolanos, alguma coisa assim. O cara é obrigado, às vezes, a contratar uma pessoa. Apesar que é de graça que o colônia deixou também. Oi? Apesar que é de graça que o português deixou a Angola, né? Sim, é toda uma história atrás. Mas onde é que nós falhamos? Onde é que, como igreja, nós falhamos? Ao invés de levar assistencialismo para vocês, o que a gente tinha que ter levado? Desenvolvimento comunitário. Cara, vamos pegar essa geração aqui, ó, vamos educar. Vamos capacitar essa geração. E a próxima geração já vai ser mais capacitada. Vamos colocar escolas, vamos educar. E quando o assistencialismo se prolonga, gente, de repente, a pessoa não estava fazendo nada. E ela começa a viver daqui. Eu lembro os impactos que nós fizemos lá em Angola. Qualquer coisa que você fosse distribuir, quase que dava briga. Até folheto, você dá um folhetinho assim, vinha 10 rolando na terra para pegar o folheto. Sério, não estou exagerando. Achei interessante você colocar isso, até para nós pensarmos a respeito do nosso relacionamento com os nossos mantenedores, né? Eu acho muito interessante a colocação que o Jimmy faz, quando ele leva a gente a realmente passar para o nosso mantenedor
do privilégio que ele Sim, a maneira como você passa a mas visão gente muda coloca, tudo. né, É verdade. do que pensar esse assistencialismo, né? E quando, por exemplo, você compartilha testemunho, a produtividade, o que está Você tem acontecendo, direito a outra coisa. rapaz, o que não vai faltar é investidor. É verdade. Que recurso tem sobrando nesse planeta? Tem sobrando. Recurso tem sobrando em Angola. Jazidas de diamante e petróleo. O que não falta é recurso. Então, amar as pessoas, compartilhando com elas as coisas, jamais vai promover igualdade. Quando você age com compaixão, com generosidade, né, e você até compartilha recursos em todos os sentidos, gente, não vai promover igualdade, não é? Mas vai criar oportunidades para as pessoas se desenvolverem. A Jocum tem uma escola só sobre desenvolvimento comunitário, que era a primeira coisa que a gente tinha que ter feito em Angola, colocar uma escola de desenvolvimento comunitário. Desenvolvimento comunitário e assistencialismo são cosmovisões totalmente diferentes. Né? Isso pode parecer muito selvagem, mas no final da vida se resume nessas duas coisas aqui. Dois tipos de pessoas, úteis e inúteis. É o que a gente vê nessa palavra. As pessoas úteis, as pessoas que estão sendo respostas, estão desenvolvendo, as pessoas inúteis. Você sabe que a palavra miséria vem disso. Miséria vem de inútil. É um negócio curioso isso. Se tem uma coisa que a gente precisa de questionar honestamente, é o nosso senso de utilidade. Ser miserável significa ser inútil. Não tem a ver com dinheiro. Gente, miséria não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com utilidade. Riqueza e pobreza não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com mentalidade. O Gino uma vez até falou isso no ensaio, né? Pegaram, sei exatamente quantas pessoas, 5 pessoas ricas, 5 pessoas pobres. Fizeram uma pergunta. Os pobres ficaram com os recursos do rico, os ricos ficaram com os recursos do pobre. Se eu não me engano, 3 anos depois, os ricos já estavam ricos de novo, os pobres já estavam pobres de novo. Porque não é dinheiro, é mentalidade. É mentalidade. Já viu o jogador de futebol? O cara ganhou um salarão, vai comprar uma Ferrari, uma corrente de ouro dessa do Sul. Quando ele não tem mais aquele salário, acabou. E um ano ele está pobre. Os ganhadores da Mega Sena, tem até um documentário que mostra vários ganhadores da Mega Sena que estão pobres. Fica pior. Porque quando começou. Eu vi um documentário que foi feito na Inglaterra sobre isso. Ganhadores de loteria. Em média, em 7 anos, depois que eles ganharam na loteria, já estavam pobres de novo. Uma vez estava começando na Bélgica, aí conheci lá um jogador de futebol, muito famoso, na década de 90, esse cara era o top do top. O cara na miséria, na miséria. Rapaz, ele falou comigo, rapaz, eu ganhei dinheiro demais, hoje eu não tenho nada. É mentalidade. E só para fechar aqui, porque a ênfase da parábola está aí no céu, uma das ênfases é que recebeu um talento. Ele recebeu um talento. Veja bem a mentalidade desse cara. Que é o Senhor, um Deus, que colhe onde não plantou, né? Ceifa onde não semeou, temorizado, terreiro, cavou um buraco e enterrou. Jesus, inclusive, fala, rapaz, você podia ter pensado pelo menos em pôr dinheiro no banco. Você tem uma correçãozinha monetária, você devia ter pensado pelo menos nisso. Mas nem isso o cara pensou. Ele desvalorizou. Veja bem, esse é o problema, porque às vezes não é que a pessoa conseguiu manter, ela está... A pessoa ainda regrediu. Então, veja bem, um talento, gente, não é pouco, entenda isso.
O talento que Deus colocou em você é de um valor inestimável. E todos os dons que você precisa já estão aí. Financeiramente, em Israel, um talento de prata era 45 quilos, um talento de ouro, 91 quilos. Dependendo da época, isso muda. Mas quando fala um talento, fazendo uma comparação financeira, quantos acham que 90 quilos de ouro é pouco? Quanto está a grama do ouro hoje? Pois é, é pouco, um talento não é pouco. O que eu quero que você entenda é que Deus já investiu muito, muito, muito em você. Você tem muito. Não vem com essa conversinha, sou jogo feio, tá? Você tem muito. Tá vendo? Você tem muito. Outra coisa, quem é bom em dar desculpas, não vai ser bom em mais nada. Você tem que escolher se você vai ficar vivendo dando desculpas. Mas por quê? Não é? A culpa é do outro, olha o que aconteceu. Não é? A gente sabe assim, o princípio da herança, ele traz um conceito meio injusto, porque não é uma coisa que determina muito o princípio da herança. Tem gente que nasceu num berço de ouro, tem gente que nasceu realmente herdando dívidas, né? Acontece. Mas é impressionante como o que mais determina, assim como uma pessoa que nasceu num berço de ouro pode jogar tudo fora, que normalmente muitas vezes é o que acontece, né? E às vezes aquela pessoa que começou de nada, vai longe. A riqueza pode te levar à inutilidade. Entende? Eu não sei se você... Por isso que, a gente nunca pode se acomodar. Né? Assim, a musculatura é um princípio que está presente em todas as áreas da vida. Você nunca pode se acomodar. Né? Curva sua cabeça.